A contabilidade reconhece a receita ou a despesa pelo regime da competência, já o financeiro é pelo regime de caixa. Então, por exemplo, uma venda de R$10.000 agora em julho, pela competência do mês de julho, ele impacta o resultado contábil do mês de julho. Se efetivamente o cliente vai nos pagar somente em agosto, que foi uma venda com 30 dias, o impacto financeiro, né, o regime de caixa, ele vai impactar não o mês de julho, somente o mês de agosto. E fora isso, existem, por exemplo, despesas com depreciação de uma máquina, que ela, por exemplo, vai impactar somente o resultado contábil, né? Vai existir uma despesa com uma depreciação, mas efetivamente não tem uma saída de caixa para essa despesa, então não afeta o resultado financeiro. E fora isso, por exemplo, quando é comprada essa máquina, se ela for pagamento à vista, ela afeta o resultado financeiro, porque tem uma saída de caixa. Mas o ativo, ele não impacta o resultado contábil da empresa. Ele vai ser um aumento do ativo, ele vai impactar somente o patrimônio e não o resultado. O Prolabore é o salário do sócio que trabalha na empresa. Ele não deve ser vinculado a um percentual das vendas realizadas, ele deve ter um valor fixo e pode ser pago em uma parcela ou 2 parcelas mensalmente. O que eu oriento os meus clientes e eu vejo acontecer de forma muito comum é que acaba que o empreendedor utiliza o caixa da empresa como caixa eletrônico e constantemente está realizando saques. Tá? Então, o que eu sugiro nesses casos? Faça uma análise da sua vida pessoal e veja quanto que seria o seu salário e compare com a lucratividade da sua empresa. Seja realista e veja se a sua empresa consegue pagar a você esse salário. Bom, se você já abriu o restaurante, o ideal é que você tenha feito primeiro um plano de negócios, né, para você analisar todo o mercado, os concorrentes, fazer a estratégia de financiamento, se você vai usar o seu capital ou um investidor. Partindo desse princípio, é fundamental que você tenha as finanças sendo acompanhadas semanalmente do negócio. Tá? Então, assim, qual vai ser o ponto de equilíbrio da sua operação? A partir de quanto você vai ter lucro? Né? Qual o faturamento mínimo que você precisa ter? Qual a margem de lucratividade que você está operando no seu restaurante? Tá? Quanto tempo, qual o payback, quanto tempo o restaurante vai te remunerar, vai pagar o valor que você investiu para abrir o restaurante? Então, assim, são muitos acompanhamentos, indicadores financeiros que você precisa acompanhar mensalmente para você ter certeza que você está no caminho certo. Na gestão financeira, o gestor não faz a parte operacional da empresa, tá? Ela é delegada para ele analisar o resultado, que é a DRE, o fluxo de caixa, os relatórios de lucratividade, a parte de precificação. Todas essas rotinas são análises do gestor, tá? Ele vai dar uma orientação para os sócios da empresa com relação à melhor prática para que ele possa obter o melhor resultado possível. A operação, e aí quando a gente fala de terceirização, muitas vezes ela está ligada à terceirização da operação da empresa. Tá? É o que a gente vem ultimamente ouvindo falar do BPO financeiro, que é a terceirização das rotinas mais operacionais. Tá? Que aí é o que? São rotinas financeiras que geram as informações para montar os relatórios e então o gestor atuar nessas análises e poder agregar com a sua gestão financeira em si. Tá? Eu, na prática, faço os dois. Eu faço tanto a gestão financeira como as rotinas operacionais para os micro e pequenos empresários que não têm esses dados organizados que possam gerar informações para a gente então construir os relatórios e para poder então analisá-los e dar um rumo mais direcionado com relação ao futuro da empresa e a clareza dos números. Na consultoria financeira, nós fazemos uma orientação estratégica de um determinado projeto pontual da empresa, seja ele a abertura ou fechamento de uma filial, o lançamento de um novo produto ou serviço, ou até mesmo a compra de uma outra empresa. Na consultoria não é realizada a tarefa em si do projeto. Já na terceirização, nós fazemos as rotinas diárias, semanais e mensais de acordo a otimizar a gestão financeira da empresa, onde no final o objetivo maior é economizar tempo do empresário e tornar a empresa mais lucrativa.
Se a empresa apresenta um saldo em conta após os pagamentos de todas as suas obrigações e não tem nada mais em aberto, esse valor ele pode ser investido, tá? Feito uma aplicação financeira de curto, médio ou longo prazo. Ele pode ser investido em algum curso, por exemplo, para os sócios, fazer um investimento em algum maquinário para a empresa, alguma benfeitoria. Tá? No caso, os saques pelos sócios eles devem ser evitados. O sócio ele recebe pelo prolabore, que é o salário, quando ele efetivamente trabalha na empresa, ou 1 ou 2 vezes por ano, quando ele recebe o lucro apurado naquele exercício. Então, as melhores práticas são essas. Os principais erros cometidos acontecem por falta de conhecimento. Muitas vezes os negócios se iniciam sem um planejamento estratégico antes, não se sabe qual é a lucratividade do negócio, em quanto tempo ele se paga, uma análise dos concorrentes. E depois a empresa já em atividade, o empreendedor toma decisões baseadas no achismo dele. Ele não conhece os números da empresa, não sabe qual é a margem de lucro que está sendo praticada no preço do seu produto ou do seu serviço. Se ele tem lucro ou prejuízo na operação, se ele gera caixa ou não. Então, a origem é a falta de conhecimento. Se você precisar de ajuda, me passe uma mensagem que eu te ajudo do início ao fim desse projeto.